Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A aula dessa semana vai ser eletrizante. Vamos falar sobre ondas eletromagnéticas. As ondas são perturbações que se propagam pelo espaço, transportando energia, mas não matéria. As ondas são divididas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A diferença mais importante para vocês saberem agora é que as ondas mecânicas elas só se propagam em algum material sólido, num líquido ou no meio gasoso, como o ar, porque elas dependem da vibração de moléculas. Já as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo. Um exemplo clássico de onda mecânica é o som. Se você fosse um astronauta flutuando lá no espaço, onde não tem molécula nenhuma de ar para vibrar, você não ia escutar som nenhum. Então, aqueles filmes de ficção científica em que acontecem grandes explosões no meio do espaço, aquilo é tudo mentira. Já a luz é um exemplo de onda eletromagnética. Como que a luz do Sol chega até aqui no planeta Terra? Porque a luz, sendo uma onda eletromagnética, pode se propagar no vácuo. Outra diferença muito importante das ondas mecânicas e das eletromagnéticas é a velocidade que elas se espalham. As ondas mecânicas se espalham bem mais devagar do que as eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas no vácuo, todas, conseguem se espalhar na velocidade da luz. Essa velocidade é 300 milhões de metros por segundo. Imagina que nessa velocidade você conseguiria dar 8 voltas no planeta Terra em 1 segundo. Ok, então, de onde vêm as ondas eletromagnéticas? Como elas são produzidas? As ondas eletromagnéticas são oscilações de campos elétricos e campos magnéticos. E o que são campos elétricos e magnéticos? Campos são regiões do espaço onde uma coisa tem influência sobre outra, mesmo sem encostar, né? Há uma influência à distância. Então, por exemplo, no caso de um ímã. Esse é um ímã de geladeira que eu cortei na metade. Todo ímã tem um polo norte e um polo sul. Quando eu corto ele na metade, cada pedaço fica com um polo norte e um polo sul. E polos diferentes se atraem. Então, se eu soltar esse ímã aqui de baixo, ó, o polo sul do ímã de cima está atraindo o polo norte do ímã de baixo. Mas se eu virar eles de lado, os polos iguais se repelem. Então, no caso do campo magnético, eu tenho o norte e o sul. Os campos elétricos, eles estão divididos entre o campo positivo e o campo negativo. O campo positivo é um campo que tem mais cargas positivas e o campo negativo é aquele campo que tem mais cargas negativas. Como assim? Lembra que os átomos são formados por um núcleo que tem cargas positivas chamadas prótons e nêutrons, né, que não tem carga nenhuma, e em volta tem as cargas negativas, que são os elétrons. O átomo, normalmente, ele é neutro, porque ele tem o mesmo número de cargas positivas no núcleo e de cargas negativas circulando em volta. Mas, às vezes, os átomos podem perder ou ganhar elétrons. Se um átomo perder um elétron, ele vai ficar com a carga total dele positiva, porque ele vai ter mais prótons aqui no meio do que ele tem de elétrons aqui em volta. Se o átomo, ao contrário, ele ganhar um elétron de outro átomo, ele vai ficar com a carga total negativa, porque ele vai ter mais elétrons em volta do que ele tem de prótons no núcleo. O que está acontecendo, por exemplo, numa pilha? A pilha tem um polo negativo, que é um polo que tem átomos com mais elétrons, e um polo positivo, que tem átomos com mais prótons. Os elétrons dos átomos que estão aqui no polo negativo vão caminhar para o polo positivo. Como que esses elétrons caminham? Nos metais e outros materiais que conduzem eletricidade, os átomos têm os elétrons bem soltinhos, eles conseguem passar elétrons de um para o outro com muita facilidade. Então imagina que aqui eu tenho um fiozinho de cobre, um fiozinho que conduz eletricidade. Nesse fiozinho eu tenho vários átomos de cobre, e os elétrons de um átomo conseguem passar para o outro com muita facilidade. Então, se eu tenho aqui, desse lado do fio, um polo negativo, cheio de elétrons, e desse outro lado, um polo positivo, que tem mais prótons, os elétrons vão começar a caminhar de um átomo para o outro em direção ao polo positivo. A direção de um campo magnético influencia na direção de um campo elétrico. Por exemplo, imagina que eu tenho um ímã aqui e aqui eu tenho um fio que pode conduzir eletricidade, tipo um fio de cobre.
Se o ímã estiver apontando em uma direção, esse fio perpendicular tende a gerar uma corrente elétrica em uma direção. E se eu mudar a direção do ímã, o fio vai mudar também a direção da corrente elétrica. E o oposto também é verdadeiro. Imagina que eu tenho um fio conduzindo eletricidade. Está indo do polo negativo para o polo positivo. E aí, de repente, eu mudo a direção dos polos. Por exemplo, eu mudo a pilha de lado. Aí a eletricidade vai mudar de direção. O campo magnético também vai mudar de direção. Quando acontece alguma coisa que faz esses campos elétricos ficarem mudando de direção num certo ritmo, isso vai gerar uma onda eletromagnética. E essa onda gera uma mudança de campo elétrico e também de campo magnético no espaço. A onda eletromagnética, ela tem duas direções ao mesmo tempo. Ela tem uma mudança de campo elétrico e perpendicular a ela tem uma mudança de campo magnético. A velocidade que ela vai estar se propagando é a velocidade da luz. E por onde ela passar, ela pode influenciar cargas elétricas ou campos magnéticos. E como que eu gero uma onda eletromagnética para mandar uma informação para outro lugar? Nós vamos fazer agora um experimento muito famoso, chamado experimento de Hertz. Para fazer esse experimento, você vai precisar de 4 rolos de papel higiênico, arame, que você vai cortar em 4 pedaços iguais, mais ou menos desse tamanho, um pouco de papel alumínio, 2 pedaços de fio e você vai precisar desmontar uma raquete elétrica ou acendedor de fogão elétrico. Pede ajuda para alguém que entende bem de eletricidade ou se não, é melhor você só assistir o meu vídeo. E uma lampadinha de LED que você pode tirar de um pisca-pisca velho. Basicamente o que você precisa fazer é um suporte para prender esses 4 pedaços de arame. Eu escolhi os rolos de papel higiênico e encaixei eles dentro dessa caixinha, mas você pode fazer outro suporte que você inventar, desde que tenha 4 pedaços de arame, 2, um de frente para o outro, e aqui 2, um de frente para o outro também. Tem que fazer uma voltinha aqui na ponta do arame. Em um estava saindo o fio positivo e no outro estava saindo o negativo. E agora, aqueles 2 pedaços de fio, você vai emendar um no polo positivo, o outro no polo negativo. Depois dá para montar essa raquete de novo e soldar aqui de novo os fios se você tiver um ferro de solda. Esses 2 fios que você vai usar tem que ser fios meio grossinhos. Você vai desencapar as 2 pontas, né, dos 2 fios. De um lado dos 2 fios você vai curvar para fazer um ganchinho e o outro lado a gente vai emendar ali na raquete ou no seu acendedor de fogão. Ou seja, eu vou colocar um fio aqui e o outro aqui. Eu emendei com fita isolante mesmo, mas você pode usar um ferro de solda se você tiver. Agora, eu vou colocar um dos fios enganchado aqui nessa argolinha e o outro fio enganchado nessa outra argolinha. E agora, nessas outras 2 argolinhas, você vai dar uma dobradinha aqui nas perninhas do seu LED e vai encaixar o seu LED pendurado nas 2 argolinhas. Quando eu ligar aquele botãozinho e der uns pulsos aqui na raquete elétrica, ela vai mandar energia para esses primeiros 2 arames. E os elétrons vão começar a oscilar aqui nesses 2 arames. E vai sair uma faísca aqui no meio. Essa oscilação dos elétrons já vai produzir uma onda eletromagnética que vai se espalhar para os 2 lados. Quando a onda eletromagnética atingir esses outros 2 arames, a eletricidade que vai viajar aqui já vai ser suficiente para acender bem fraquinho essa lampadinha de LED. Aqui é como se fosse uma antena transmissora e aqui é como se fosse uma antena receptora. Por último, eu vou pendurar nessas antenas uns pedaços de papel alumínio, porque o papel alumínio vai ajudar a refletir melhor essas ondas e absorver melhor essas ondas também. Esses 2 araminhos têm que estar bem próximos. E, gente, um aviso. Quando você apertar ali o botão e isso começar a soltar a eletricidade, pode ser que não saia a faísca, mas já está eletrizando os 2 lados. Se você segurar nos 2 lados e tentar aproximar, você vai fechar o circuito e vai levar um chocão. Estou falando por experiência própria. Aqui, por exemplo, tem... Então, se você apertou algumas vezes e não aconteceu nada, fecha o circuito encostando alguma coisa, né, com cabo de borracha, tipo uma chave de fenda, vai sair a faísca aqui, vai descarregar, e depois sim você pode tentar aproximar os 2 arames.
Como a faísca que sai aqui é brilhante e a luzinha que vai acender do LED, ela é bem fraquinha, eu só coloquei esse papelão no meio para vocês terem certeza que a luzinha que a gente vai ver é da lampadinha mesmo e não reflexo da faísca que tá saindo ali atrás. Vamos lá. Vou apagar a luz para ver se fica melhor de ver. Muitos corpos celestes produzem ondas eletromagnéticas naturalmente, como as estrelas, e artificialmente a gente pode produzir elas do jeito que a gente fez, oscilando cargas elétricas em um fio condutor, que é uma antena. Dependendo do tamanho da antena que a gente usar, a onda vai ter um comprimento maior ou um comprimento menor. Dependendo desse comprimento de onda, já que todas as ondas eletromagnéticas viajam na mesma velocidade, que é a velocidade da luz, a onda vai vibrar um número de vezes por segundo. Quanto maior o comprimento, menos vezes ela vai vibrar por segundo. E quanto menor o comprimento, mais vezes ela vai vibrar por segundo. Esse número de vibrações por segundo é medido em Hertz. Então, quando a gente analisa todas as frequências de onda e as características segundo a frequência, a gente está falando do espectro eletromagnético. As ondas que têm comprimento de onda maior e vibram menos vezes por segundo são as ondas de rádio. Elas podem ter um comprimento desde um edifício até o tamanho de um ser humano. Essas ondas são usadas para transmitir o sinal de televisão, de rádio e de radares, por exemplo. Depois nós temos as micro-ondas. As micro-ondas são utilizadas para transmitir o sinal do celular e para aquecer comida dentro de um forno de micro-ondas, por exemplo. Numa frequência um pouco mais alta, nós chegamos nas ondas infravermelha. Todo corpo que tem calor emite ondas infravermelha naturalmente. Como as ondas infravermelhas são absorvidas muito facilmente por objetos negros e são refletidas por objetos brancos, essa radiação é utilizada nos códigos de barra, por exemplo. Um feixe de ondas infravermelha é emitido no código de barra e um leitor consegue captar onde ela foi refletida e onde ela foi absorvida. A luz visível, como nós já vimos, é um tipo de onda eletromagnética. E dependendo dessa frequência de vibração, nós temos as diferentes cores de luz. As que vibram mais devagar são aquelas cores mais próximas do vermelho. E as que vibram mais rápido são as cores mais próximas do azul e do violeta. Por isso mesmo que as ondas vizinhas têm esse nome. Infravermelho, porque estão abaixo da frequência do vermelho, e ultravioleta, porque estão acima da frequência do violeta. O comprimento de onda ultravioleta já é do tamanho de moléculas. Esses comprimentos de onda muito pequenininhos conseguem causar alterações moleculares, e essas alterações muitas vezes são prejudiciais e podem causar vários problemas, inclusive câncer. Apesar da onda ultravioleta ser cancerígena, ela também é utilizada pelo nosso corpo para produzir vitamina D. E outra utilização muito importante da ultravioleta é que é esse tipo de luz que é utilizado nos cabos de fibra ótica. Por isso que é perigoso você olhar diretamente para a ponta de um cabo de fibra ótica. Depois nós chegamos no comprimento de onda do raio-x. Essas ondas atravessam facilmente todos os tecidos do nosso corpo, mas são refletidas pelos ossos. Elas também são bem perigosas e por isso quando você vai fazer um exame de raio-x, você veste um colete de chumbo e a pessoa que está tirando o seu raio-x fica atrás de uma parede de chumbo. Os raios gama são as ondas eletromagnéticas de mais alta frequência. O tamanho do comprimento de onda é o tamanho do núcleo de um átomo. E ela tem tanta capacidade de alterar moléculas, ou seja, ela é tão ionizante, que ela é utilizada principalmente para esterilizar materiais de laboratório e alimentos, ou seja, matar bactérias e micro-organismos. Esse desenho aqui é um micróbio morrendo, tá? Vou pôr no micro-ondas uma folha de papel alumínio bem lisa e grande, porque como ela está bem lisinha, retinha e ela é um pedaço maior, ela vai só refletir as ondas eletromagnéticas, ou assim a gente espera. Vou pôr só 5 segundos, porque se der ruim... Bom, em 5 segundos não aconteceu nada. Agora eu vou colocar uns pedacinhos compridinhos e fininhos em cima de um prato de cerâmica, porque se acontecer o que eu tô pensando, eles vão queimar e vão aquecer tanto que podem quebrar o prato de vidro.
Também vamos colocar 5 segundos. Que isso? Uma coisa pegando fogo. A porta do micro-ondas. Ela é uma grade de metal cheia de furinhos para a gente conseguir enxergar a comida lá dentro. Como que as ondas eletromagnéticas não passam por esses furinhos? Simples, o tamanho dessa onda é maior que esse furinho, então ela não consegue passar aqui dentro. Pessoal, não preciso nem falar para vocês não fazerem isso em casa, vocês podem estragar o micro-ondas de vocês. Bom, e como é que funciona uma transmissão num rádio? Na emissora de rádio é gerada uma onda eletromagnética de uma frequência que eles escolhem, cada rádio transmite numa frequência. A gente sabe que o som também é uma onda e dependendo da forma como essa onda vibra, eu escuto um som mais grave, mais agudo e até uma letra ou outra. Então a forma dessa onda sonora é captada por um aparelho, por exemplo, um microfone, que converte essa onda sonora num sinal elétrico com essa mesma forma. Se você tiver curiosidade de saber como os microfones convertem as ondas sonoras em sinais elétricos, eu vou deixar um link aqui na descrição de uma experiência bem legal do Manual do Mundo de como fazer um microfone caseiro com materiaizinhos super simples. Esses sinais elétricos imitando a onda sonora vão entrar num circuito elétrico por um fio e vão interferir na forma dessa onda eletromagnética. Nas rádios que se transmitem via AM, os momentos de maior eletricidade vão aumentar a amplitude dessa onda. Ela vai aumentar proporcionalmente a amplitude conforme aumenta a amplitude também da minha onda sonora. E vai diminuir de amplitude conforme diminui a amplitude da minha onda sonora. Reproduzindo assim a forma da onda sonora que vai ser decodificado no seu rádio quando você captar esse sinal. Já as rádios que transmitem via FM, elas modulam a forma dessa onda eletromagnética pela frequência. Nos momentos que aumenta a amplitude da onda sonora, a frequência que aumenta. E nos momentos que diminui a amplitude da onda sonora, a frequência diminui também. E seu rádio tem um aparelho para decodificar isso e transformar de novo na forma da onda sonora que vai sair na sua caixa de som. Dentro do seu celular também tem uma antena que recebe essa onda, nada mais é do que uma vibração de eletricidade num certo ritmo, e dependendo desse ritmo é uma informação diferente. Outra curiosidade sobre as ondas eletromagnéticas é que praticamente todos os aparelhos elétricos da sua casa estão gerando ondas eletromagnéticas. A eletricidade que chega na nossa casa é uma corrente alternada. O que significa? Aqueles dois furinhos da tomada ficam invertendo. Uma hora um é o positivo, o outro é o negativo, depois inverte. Isso 60 vezes por segundo, ou seja, está gerando uma onda eletromagnética de 60 Hz. E essa corrente alternada é gerada justamente por causa do eletromagnetismo. De forma bem simples, vamos dizer que é um ímã que é girado com a força da água. E conforme esse ímã gira, a gente sabe que invertendo os campos magnéticos também inverte os campos elétricos de um fio condutor. Então, perto desse ímã, nós temos um fio que está levando a eletricidade para todas as casas. De que forma? Fazendo a corrente elétrica ir e voltar 60 vezes por segundo. Como a gente está exposto a várias ondas eletromagnéticas o tempo todo, e não foram feitos muitos estudos para concluir se isso tem mesmo problema ou não, é legal a gente tentar evitar o máximo possível. No caso do celular, é recomendado não andar com o celular colado no corpo o tempo todo. E na medida do possível, usar fone de ouvido, para você não precisar ficar com o celular na cabeça enquanto você está falando. Outra coisa legal também é sempre tentar usar o celular em lugar que ele pega bem, porque quando ele pega mal, ele produz mais ondas eletromagnéticas para tentar captar o sinal. Bom, pessoal, por essa semana era isso, espero que vocês tenham gostado. Vou me despedir de vocês usando essa camiseta do Isaac Newton, que foi quem descobriu que a luz branca se divide em todas as outras cores, fazendo experiências com prismas. E eu sugiro para vocês pesquisarem o que é disco de Newton, fazerem essa experiência que é muito fácil e me mostrarem depois. Um beijo e até a próxima!